Ok, então está aqui o exercício na tela. O enunciado diz o seguinte: a comporta AB tem 1,2 metros de largura e pode rodar em torno do ponto A. O manômetro M indica menos 0,015. Aqui acredito que queriam colocar quilograma forças, mas como colocaram quilograma por centímetros quadrados, vamos fazer a conversão tendo em conta a unidade que nos deram. E o óleo com densidade de 0,575 é utilizado no tanque da direita. Determine a força horizontal que deve ser exercida em B de modo a equilibrar a comporta. Qual o sentido dessa força? Certo. O exercício é bem fixe, bem top. Dá para resolvermos ele. O que é que precisamos saber? Primeiro é que, como aqui temos um gás, quer dizer que este gás exerce uma pressão constante sobre todo este recipiente. Então, o que é que acontece? Como é uma pressão constante, teremos um diagrama de pressões deste gás aqui de forma constante. Por isso que, em outros casos, costumam considerar que quando temos um ar comprimido, um gás sob pressão, aqui na água não vamos começar com a pressão nula, dependendo do valor da pressão que temos do ar ou do gás. Se for uma pressão positiva, o diagrama vai começar com uma pressão positiva, diferente de zero, que é a pressão atmosférica, e vai ser aqui um diagrama trapezoidal. Ok? Então, qual é o inconveniente de começar com uma pressão previamente fornecida pelo enunciado? Quando é uma pressão negativa, quando a pressão do ar é negativa, isso quer dizer que, ao invés dessa pressão atuar na parede de modo a pressionar, não é? De modo a ter uma fuga e sair, essa pressão faz com que o recipiente tenha uma certa contração, não é? Ao invés de... Porque o que é que acontece normalmente quando temos um ar sob pressão, quando temos aqui ar comprimido? Se a pressão for positiva, imagine um recipiente aqui tal, né, uma garrafa que tem um gás lá dentro. Agitas, o que é que acontece? Essa garrafa vai expandir-se, porque a pressão lá dentro é positiva. Essa garrafa pode expandir, não é? Para poder explodir. Agora, se a pressão for negativa, essa garrafa vai tender a contrair, né? Então, é o que nós estamos a tentar dizer aqui. Quando a pressão do ar é negativa, ao invés de atuar de modo a pressionar ou a criar uma certa pressão na comporta, ela na verdade atua no sentido oposto, de modo a trazer todas as componentes, né, para o centro, tentando dilatar. Então, aqui a pressão é constante, mas está a atuar no sentido oposto. Então, não podemos somar esses dois diagramas, né? Ou se for para somar, devemos determinar a que distância nós conseguimos zerar esta pressão negativa para poder começar a crescer o diagrama da água, né? Não sei se conseguiram entender esta parte. Sim. Mas em todo caso, o que eu aconselho é considerar diagrama de cada fluido de forma independente. Se tens diagrama do ar ou do gás comprimido, mantenha esse diagrama constante. Sim, engenheiro? Sim, é melhor que o diagrama de cada fluido, não juntar. Exatamente. Então aqui o que é que nós teríamos? Vamos considerar as setas para a direita, mas manter o valor negativo da pressão. Então aqui teríamos a pressão do ar negativa, mas com as setas apontadas para a direita. Ok? Então esta pressão vamos ter que calcular. É a pressão no manômetro. Pois aqui a pressão da água começa a crescer normalmente. Vai de lá embaixo. Porque atua de forma constante em toda a superfície ou em todo o recipiente. Não termina somente ali na água. Ok. Né? Por isso que quando calculas a pressão aqui no fundo, vai dizer que a pressão no ponto B vai ser igual à pressão do ar, não é?
mas essa altura que tens aí para de 5,4 vezes o peso específico da água, né? Porque estás a considerar que a pressão que tens lá mantém-se constante, né? Não há aumento de pressão. Enquanto que na água a pressão será gradualmente aumentada ao longo da profundidade. Sim. Certo. Então, cá deste lado temos óleo. Tendo óleo, aqui a pressão é atmosférica, não há nada. Não há nada. Então, aqui o óleo vai ter uma pressão, vai ter um diagrama de pressões triangular, semelhante ao diagrama de pressões que temos da água. Então, o gás fica assim. É só uma questão de determinarmos qual é a pressão do óleo no fundo, para poder calcular aquilo que são as forças resultantes de cada fluido. E isso não é problema. A pressão do óleo vai ser o peso específico do óleo vezes 1,8, que é a profundidade da qual se encontra o ponto B. A densidade do óleo é 0,7, 0,75. Qual é a informação que queremos nós? Vamos colocar aqui a pressão manométrica de menos 0,15 kg por centímetros quadrados. Devemos trabalhar esse valor da pressão que está na unidade, que não vai nos ajudar nos cálculos que queremos. Ok? Só para indicar aqui. Aqui é uma pressão negativa e aqui é uma pressão manométrica positiva. Ok, então, engenheiros, estão na sala do teste. O que é que vocês fariam com este dado para poder começar a trabalhar? Converter. Ok. Qual é que seria o processo de conversão? Na tabela de Lengas tem um que transforma isso tudo, mas eu ia depois passar isso aqui para metros e para newtons. Ok. Como é que farias para passar isto para newtons? 1 kg força igual a 9,81 newtons. Exato, 9,81 newtons. O problema é que aqui eles não te deram quilograma à força. Vamos assumir que eles não falharam. É esse aqui o valor que te deram. Como é que converteria? Será que tem como? Como assim? A 1 kg força, que eu me digo que é a mesma coisa que quilograma. Ok, mas o que eu estou a dizer é que no enunciado, o valor que te deram, só escreveram quilograma. Não colocaram ali quilograma força. No enunciado não vem quilograma força. É isso que eu estava a dizer. Quem me disse que era que esse quilograma é uma coisa de quilograma força. Ok, foi uma falha do enunciado e houve uma correção. Não no enunciado, qualquer caso. Em qualquer caso que apareça quilogramas aqui, já vos instruíram que é para usar quilograma forças. Sim. Ok. Estou errado. Ok, tá certo. Tudo bem. Então, problema resolvido. Problema resolvido. Sendo assim, facilmente pode-se resolver este caso. Exatamente nas tabelas de Lencastre podemos encontrar, mas nós também podemos converter manualmente, sem precisar recorrer às tabelas. Então aqui fica 0,15 vezes 9,81 newtons. Vamos dividir por 10 na menos 4. Não é? Então a pressão manométrica vai ser igual a menos, até já não precisamos disso, 0,15 9,81 vezes 10 elevado a 4 newton por metro quadrado, que é Pascal. Estamos juntos até aqui? Então a pressão manométrica vai ser igual a menos 0,15 vezes 9,81 vezes 10 kilonewtons por metro quadrado. O que é que aconteceu aqui? 10 vezes quilo, isto aqui
é 10 elevado a 4. Porque quilo é 10 elevado a 3. E 10 elevado a 1 somado a 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 4. Ok, continuando. Podemos calcular a pressão no ponto B. Já temos a pressão manométrica ou a pressão do ar. Quanto é que deu? Batendo a calculadora. Deu menos 14,72. Também. Menos 14,72 quilopascais. Então, assim podemos calcular a pressão no ponto B, considerando a água, o lado esquerdo, né? Considerando que estamos do lado da água, a pressão no ponto B vai ser menos 14,72 mais 5,4 vezes o peso específico da água. Então, assim sendo, a pressão no ponto B, quanto é que vai dar? Deu 38,25. Correto. Quilopascais. Então, considerando agora que estamos do lado do óleo, então, nos deram a densidade do óleo, considerando 0,75. Sim, engenheiro? Não, pode terminar. Ok. A densidade do óleo vai ser igual, o peso específico do óleo que estiver vai ser igual à densidade do óleo vezes o peso específico da água. Então, substituindo, a densidade do óleo vai ser 0,75 vezes 9,81. Quanto é que isso deu? Dá 7,35. 7,35 kN por metro cúbico. Ok. Aqui colocamos o quê? Certo. Então, peso específico vezes a profundidade, que era de 1,8. 1,8. Aí é metro quadrado, não cúbico. É cúbico. Não. Desculpa. É bem específico. Pensei que já era a pressão. Não, é cúbico. Então, 7,35 vezes 1,8. Agora sim, vai ficar metro quadrado. 3,24. Ok. 3,24 quilopascais. Então, o que falta determinar são somente as forças resultantes. Vamos resumir o que é que temos aqui. Temos uma comporta AB. Esta comporta AB tem o seu ponto articulado aqui no ponto A e tem dois líquidos. À sua esquerda temos a água e à sua direita temos aqui o óleo. Só que a parte da água está fechada, temos um ar comprimido. Então, a parte do óleo está com a superfície livre. O que é que nós temos agora? Temos a pressão aqui no fundo, no óleo. Podemos determinar aquilo que é a sua força resultante. Como é um triângulo, sendo um triângulo, a força resultante será base vezes a altura, né? Sobre 2. Exato. Então, vamos ficar com a pressão no ponto B vezes a altura que essa pressão ocupa. Exato, sobre 2. Vezes a largura que nos dão no enunciado, dizem que é de quanto? A largura da comporta é de 1,2. 1,2. Exato. Então, tem esta largura. Então, aqui vamos multiplicar por 1,2, que é a largura, não é? Então, vamos ter... Também podemos achar o ponto de aplicação. Exatamente. Vamos considerar o ponto A, porque é o ponto articulado. Mas o que é que nós podemos fazer? Calcular em relação ao ponto B e depois subtrair com a altura. Exato. Correto. Porque aqui será 1/3 desta altura. É mais fácil do que lá onde temos que depois adicionar com sei lá que. Estão a ver? Então, o ponto de aplicação da força resultante do óleo vai estar a 1/3 da altura. E qual é o H? O óleo ocupa 1,8.
Então aqui vamos colocar 1.8. Este aqui é o H. Então, depois podemos determinar a força resultante daquilo que é o ar, né? O ar ocupa toda a extensão da comporta. Então, a pressão do ar, a força resultante do ar, está neste sentido, mas será negativa, né? Porque positiva estaria no sentido oposto, que é o que ele está a fazer. Ao invés de ser uma pressão, ele é uma sucção, né? Óleo. Não, aqui não é óleo, é ar. Ar. Então aqui vamos ter a força resultante do ar. Depois teremos a força resultante daquilo que é a água. Então, para o ar é fácil, né? A força resultante do ar. Como é um diagrama constante, será a pressão manométrica vezes a altura, né? Depois vezes a largura. Assim teremos todo o volume desta pressão, desta pressão exercida pelo ar. Para a água é a mesma fórmula que usamos aqui no óleo. Pressão da água, força resultante que será a pressão no ponto B, para o lado da água, vezes a altura que este diagrama ocupa, sobre 2, vezes a largura. Para o ponto de aplicação, mesmíssimas coisas. Então aqui, sim, já. D'água não é um trapézio? Não. Consideramos um diagrama triangular. Aqui iríamos adicionar numa situação de estarmos a considerar, né, a junção dos dois diagramas. Mas nós vamos considerar cada fluido com seu diagrama. Assim, a pressão da água será 5.4, mas aqui nós adicionamos, não é? Aqui nós adicionamos, mas não será este valor que nós vamos usar. Não pode ser este. Para a água. Usando este, estaríamos a adicionar os dois. Assim não teríamos a força resultante deste gás. Então, aqui, vamos lá ver. O engenheiro pode ter razão. Para a água, pressão no ponto A. Não calculamos a pressão no ponto A. Para a água, o engenheiro tem razão. Aqui, devemos calcular a pressão no ponto A, porque o nosso diagrama é um trapézio. Deixa eu destacar aqui uma coloração diferente. Aqui temos um trapézio. Temos um trapézio independentemente da pressão do ar. Não sei se estão a perceber. Então aqui, cadê os cálculos? Nesses cálculos... Estaríamos a dizer que ali a pressão é 0, se for triângulo. Porque não estávamos a considerar o ar. Então, para nós, aqui vamos fazer o seguinte. Este cálculo não é viável para o que queremos fazer. Aqui na água vamos calcular a pressão no ponto A e a pressão no ponto B. Então, vamos considerar a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, sem juntar com a pressão do ar. Não é? Então, o ponto A está aqui profundidade e o ponto B está aqui profundidade, considerando somente a água. Né? Então, qual é o cálculo apagamos? Da pressão da água, considerando a junção com a pressão manométrica. Então aqui só vou aumentar essa altura, porque essa altura é de 1.8 até o ponto A. Então, aqui queremos calcular a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, mas sem juntar, não é? Sem juntar com aquilo que seria a pressão manométrica, sem considerar aquela pressão manométrica, porque temos água a 5.8 metros acima do ponto B. É 5.4 metros. É como se estivéssemos a dizer que isso está aberto, não estamos a considerar a atuação da pressão manométrica,
nós só queremos calcular qual é a pressão no ponto A e qual é a pressão no ponto B, sem considerar a atuação da pressão manométrica. Então, assim sendo, só com a atuação da água, qual é a pressão no ponto A e qual é a pressão no ponto B, considerando que esta água está a 5,4, não é, do ponto B, e o ponto A está a 1,8, né, do ponto B. Então, quanto é que teríamos aqui? Esse desenho não está à escala, então é provável que o resultado aqui venha a se mostrar, em termos de dimensões, maior que este 1,8 que temos aqui. 3,6. 3,6. Vamos ver? Então, vamos calcular a pressão no ponto A, considerando 3,6 metros, e a pressão no ponto B, considerando 5,4 metros. Eu acho que entra. Eu acho que aquele manômetro entra. O manômetro já foi considerado num cálculo isolado. A pressão no manômetro está aqui. Já foi considerada num cálculo isolado. Então, com esta pressão, considerando ela constante em todo o fluido, ou esta pressão do ar, terá este diagrama constante. Entra porque nós estamos a considerar o diagrama da água começando daqui. Então, seria isto tudo. Não é? Seria isso tudo até aqui. Essa parte toda seria a parte que nos interessa. E o que está aqui acima não nos interessa. Isto. Então, esses são os dois diagramas. Agora, o que eu fiz? Eu preferi considerar o diagrama da pressão manométrica à parte, porque a pressão manométrica é negativa. Mas poderíamos, de facto, né, considerar a pressão neste ponto A com os dois líquidos, com os dois fluidos, quis dizer. Olhando, começando, ok. Estamos nesse lado esquerdo. Sim. Estamos no manômetro. Uhum. E a pressão deu menos 14,72. Vamos descer, estamos no ar. A pressão no ar é toda igual. Depois vamos descer para a pressão A. Não vai ficar depois essa pressão do manômetro mais 3,6 vezes o peso específico da água. Podemos ir desse caminho. Funciona. Se estiverem confortáveis de seguir desse caminho, podemos fazer assim. É mais fácil, não é? Considerando a pressão no manômetro uma pressão positiva. Mas o que é que acontece? Imagine uma situação dessas. Vamos lá. Uma situação hipotética. Não, eu estava a considerar a pressão no manômetro negativa. Não estava a considerar a pressão no manômetro positiva, sim. Há uma situação que já me aconteceu. Que eu acho importante aqui compartilhar, porque isso pode vir a acontecer convosco num dos testes e tal. Te dá uma pressão aqui manométrica, essa pressão é negativa. Vamos lá, menos 100 kPa. E aqui dentro tens água, a uns 2 metros. E consideras um diagrama trapezoidal, porque aqui tem uma pressão manométrica. Então, vais considerar um diagrama trapezoidal, aqui assim. Então, a pressão, posso considerar este ponto A e este ponto B. A pressão no ponto A vai ser igual à própria pressão manométrica. E a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A, mais a pressão, considerando esta coluna de 2 metros da água. Mas o que é que acontece? A pressão no ponto A ela é negativa, é de menos 100 kPa. E a pressão no ponto B não será negativa, essa pressão vai ser positiva. Aliás, vai continuar sendo negativa, mas não será maior que a pressão no ponto A, não. Vai ser menor. O teu diagrama não está corretamente descrito aqui, não está corretamente desenhado. Não é?
aqui terias uma pressão de menos, quanto é que isso dá? Menos 70 aí. Menos 80,38. Menos 80,38. Isso quer dizer que esta pressão, cada vez mais que nós caminhamos... Mas a pressão é bem maior, sem números negativos. Sim, mas o que é que vai acontecer? Vai chegar uma fase onde essa pressão vai zerar, não é? Vai chegar uma fase onde essa pressão vai zerar. E zerando essa pressão, o diagrama vai mudar de comportamento. Vamos considerar que estamos numa situação do gênero, mas a profundidade da qual a gente se encontra já é bem maior. Sendo bem maior, nós vamos cada vez mais zerando este diagrama. E zerando este diagrama, na verdade isso já não vai ficar assim. Será uma situação dessas. Então este 2 já não é 2. Este diagrama começa aqui com 100. Então ele cada vez mais vai zerando, né? A pressão vai chegar a um ponto que ela vai se anular. Se anulando, aí é que vai começar a crescer, o seu diagrama vai começar a ter um outro comportamento. Não sei se estão a apanhar a linha do raciocínio. Aqui já vais começar a ter pressões positivas. Aqui tem as pressões negativas que iam diminuindo ou iam crescendo, não é? Não sei se estão a apanhar a ideia. Então, ao considerar a atuação da pressão manométrica juntamente com a pressão do fluido, devemos ter em conta este fenômeno aqui. Pode vir a acontecer este fenômeno. Então, para evitar isto, o que eu costumo fazer? Considero a pressão manométrica constante de um lado, não é? A atuar na minha parede, para não ter este caso, e considero também a pressão da água do lado, crescendo de forma independente, né? Porque considerando a soma das duas pressões aqui no ponto B e considerando a atuação de cada diagrama de forma independente, vais ter os mesmos resultados. Só que corres o risco de vir a ter uma situação em que consideras isto um trapézio enquanto não é. Consideras que aqui tens um trapézio, a pressão vai aumentando, só deslocas o valor aqui já é positivo e vais dizer que está tudo normal. Não sei se perceberam o fenômeno que aconteceu aqui. Sim. Pode vir a acontecer. Não digo que é o que vai acontecer aqui no nosso caso. Por exemplo, a pressão no ponto A quer dizer que a pressão manométrica que nós tínhamos aqui de menos 14 ponto ela veio diminuindo, né, se tornando uma pressão positiva até um certo ponto, que não é do nosso interesse estudar este ponto. Então, depois desse ponto, a pressão começou a crescer até atingir a pressão no ponto A, que temos como a pressão que é positiva. Não sei quanto é que deu. Podemos ter resultados? E qual foi a expressão já para regular? A pressão no ponto A é a soma das duas pressões. É somente somar. Estamos a considerar como é que querem prosseguir, considerando as duas pressões ou cada fluido atuando de forma independente. Assim tá bom. Como? Assim como? Desse jeito que mostrou agora. Sim, engenheiro. Vamos, fala. Eu não sei explicar, mas é essa forma aí que estamos a ver de uma pressão negativa, depois zero. Ok. Depois vai indo. Exato. E chega e continua. Então, estaríamos a descartar a pressão manométrica de forma independente, mas considerando a soma desses dois fluidos. Assim não teríamos dois diagramas, teríamos somente um diagrama. O bom é que esse diagrama zera fora da nossa zona de estudo, né? Se quisermos saber a que ponto esta pressão manométrica é zerada, é só calcular o H para o qual a pressão é menos 14 ponto, era menos 14 ponto que? Ponto 72, né? Ponto 72. Como é que isso se faz? Se a pressão é de menos 14,72,
eu sei que a pressão é igual ao peso específico da água, né? Vamos considerar a água, vezes a altura. Eu tenho a pressão, tenho o peso específico, é só isolar a altura. Então, a altura vai ser igual à pressão divididos pelo peso específico da água. Então, aqui teríamos 14,72 por 9,81. Né? É o simétrico. É o ponto que iria zerar essa pressão negativa. Quanto é que deu? Eu tive 1,5. Exatamente a 1,5 esta pressão é zerada. Essa pressão é zerada a uma altura de 1,5. Então, é antes de chegar à nossa zona de estudo. Nossa zona de estudo encontra-se a 3,6, né, da altura a qual essa pressão começa a ser diminuída. Muito bem, então, vamos continuar, engenheiros. Aquilo era só uma pequena demonstração. Então, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no manômetro mais 3,6 vezes o peso específico da água. 3,6 é a profundidade a qual o ponto A se encontra, considerando a água. Quanto é que isso deu? Menos 14,72 mais 3,6 vezes 9,81. Exato. Quilopascais. Então, e a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A mais 1,8, que é a altura que separa os dois pontos, vezes o peso específico da água. Então, aqui vamos considerar uma outra expressão, porque o diagrama é trapezoidal. Então, quanto é que deu a pressão no ponto B? Quanto é que teve lá? 26,26. Ok, certo. Então, com isso podemos determinar logo de seguida aquilo que seria a força resultante e o seu ponto de aplicação. Então, a força resultante na água seria igual à pressão no ponto A mais a pressão no ponto B sobre 2 vezes a altura que essas pressões ocupam vezes a largura que esta comporta tem. Então, aqui vamos substituir e calcular. Então, substituindo, vamos ficar com força resultante na água, sendo igual à pressão do ponto A, que é 20,60, mais a pressão no ponto B, que é 38,26, a altura, que ocupa 1,8, e a largura desta comporta de quanto? Tem uma altura de 1,8, uma largura de 1,2. 1,2. Então, quanto é que vamos ter? Depois vamos fazer para o óleo. 63,57. Não percebi, engenheiro? 63,57. 63,57 kN. Então, para o óleo, nós já vimos que a pressão no óleo cá deste lado, só mudar aqui o diagrama, que o diagrama era triangular. Então, assim sendo, e a pressão aqui no fundo já havíamos determinado também. A pressão aqui no ponto B é 13,24. Ok. Então, com essa expressão, podemos determinar a pressão no óleo. E com esse diagrama, podemos muito bem determinar o ponto de aplicação em relação ao ponto A para os dois.
Então, a pressão no óleo, quanto é que deu? Pressão no ponto Espera, B. eu não sei se me enganei aqui, mas eu não tive esse valor aí na pressão, na imposição Do óleo. da Da água. Em termos de força resultante. Sim. Ok. Aqui temos Elaborar não 20,60. é 1.2. Sim, é 1.2. Aqui é 1.2. Acho que disse 1.2, eu só escrevi 2. E esse 103,57. Ok. Com 1.2, né? Ok. Então, qual é a resposta para aquilo que é a força resultante do óleo? Vezes a altura de 1.8, vezes a largura de 1.2, por 2. 14,29. Ok, temos 14,29 kN. Então, esta é a força resultante do óleo e esta é a força resultante da água. Pontos de aplicação. Então, vamos colocar aqui. 14,29. Vamos resumir o nosso cálculo agora. Tudo o que nós fizemos sobre a comporta AB. Comporta AB está aqui. Este é o ponto A, ponto articulado. Então, temos aqui a nossa força resultante. Do lado da água. Só precisamos saber agora qual é o seu ponto de aplicação em relação ao ponto A. Temos aqui também a força resultante do lado do óleo. Só precisamos saber qual é o seu ponto de aplicação em relação ao ponto A. Então, este será 2/3 de 1.8 e este em relação ao ponto A podemos colocar a expressão e determinar. O que eles querem? Querem saber qual é a força a colocar aqui no ponto B, de modo a garantir que esta comporta mantenha-se em equilíbrio. A força de reação, neste caso. Estamos juntos até aqui, engenheiros? Fariam assim também no teste? Sim. Ok. Mesmo aquela questão da pressão negativa, variar. Exato. Eu não ia saber demonstrar, mas a pressão que eu ia calcular no ponto A seria aquela. Seria aquela ali. Mas o diagrama, da forma como está apresentado aqui, não talvez... Só que essa parte tem que errar, não sei o que, eu não ia representar. Nem ia saber explicar, mas eu ia calcular essa pressão aí, como está. Boa. Essa pressão é A, como está. Boa. É exatamente isso. O importante é representar o estudo sobre a comporta. O que acontece antes não interessa lá muito. E como não interfere nos cálculos, não houve nenhuma diferença. Agora, o cuidado é quando acontece isto. No meio da vossa comporta ter esta situação de pressões negativas e depois para essas pressões variarem. E você estaria a considerar um diagrama trapezoidal. Corre um risco de errar. Então, quando isso acontece, devem recorrer ao diagrama de cada fluido a atuar de forma independente. Ok. Então, em relação ao ponto A, vamos dizer que o ponto de aplicação será 2 vezes a pressão em B, mais a pressão em A, vezes a altura que essas pressões ocupam, 3 vezes a soma das pressões, pressão em B, pressão em A. Substituindo, quais são essas pressões? Pressão em B, 38,26. Então, aqui teremos 2 vezes 38,26, mais pressão em A, 20,60, vezes o H, que é 1,8, 3 vezes a soma das pressões, 38,26, mais 20,60.
Será que é 20,60? É exatamente isso. E o ponto de aplicação está a tantos metros do ponto A. Quantos metros? Depois, na terça-feira passada, fui ao quadro ensinar aquela docente a calcular ponto de aplicação. Boa. Quer dizer que a docente não tem lá muita segurança sobre a matéria que está a ensinar. Não é usar. Ela tipo explica, tipo não sabe. E tem muitas pausas. Epa, que pena. Quem dera poder lhe dar assistência, né? Esse projeto não dá somente assistência a estudantes, dá assistência a docentes também. Dá docentes? Para dar uma assistência a um docente na faculdade. Às vezes ele não tem tido tempo para dar as aulas práticas, então eu estou lá a ministrar as aulas nos dias que ele não tem tido tempo e tem sido muito rentável, né? Os estudantes têm se mostrado muito ativos quando estou lá a ministrar as aulas. Quando eu docente tem tido aquela pequenina retração e tal, tá já vendo? Ok. Então tem sido muito produtivo. Ok, então ponto de aplicação em relação ao ponto B, em relação ao ponto A para o óleo, são somente 2/3 da altura, já está. Ponto de aplicação em relação ao ponto A também já está. A impulsão total do óleo foi 14,29, da água 63,57. Então aqui 14,29 kN e aqui vamos colocar 63,57. Certo. 57 aqui. Ok. Então, engenheiros, o que falta fazermos? Momentos. Calcular o diagrama, calcular o somatório dos momentos, igualar a zero, de modo que esta força de reação equilibre esta comporta, né? Só para atualizar sobre o enunciado. O enunciado diz o seguinte: determine a força horizontal que deve ser exercida, né? Começa aqui, determina a força horizontal que deve ser exercida em B de modo a equilibrar a comporta. Não. O sentido desta força. Então, vamos colocar aqui a nossa expressão é esta. É só fazer somatório dos momentos em relação ao ponto A. Já temos todas as distâncias. Esta comporta tem no seu todo 1,8. Então, esta força de reação encontra-se a 1,8. Então, como é que fica a expressão, engenheiros? Podem ditar? Ok, ficaria menos 63,57 vezes 0,99 mais 14,29 vezes 1,2 mais F vezes 1,8. Correto. Tudo isso deve dar zero. Então, tendo máquinas científicas atualizadas, podem meter essa expressão assim como ela está e fazerem o solve. Existe um mecanismo de calcular essas expressões sem precisar isolar. Só meter no calculador e já está. Assim como está. Então eu tive 25,44. Força em B deu 25,44. E como é positivo, é porque o sentido que nós colocamos está correto. Correto, sim. Exato. Então eles tiveram aqui como resposta 25,43. Então, o nosso resultado também aproxima-se a este. Do lado do óleo, então, também estamos corretos. Então é isso. Acho que fechamos a parte de superfícies planas, não é?
Alguma dúvida, engenheiros?